Pronto. Então, desse livro, né, que eu acabei de mostrar a vocês, que foi um trabalho feito assim realmente com a alma, né, em nome do ser, do ego ao self, que é essa trajetória que nós vamos fazer, né, dessa travessia para o encontro com o nosso self, que é o nosso auto-encontro, tá? Então, peguei só esse pedaço, quem somos nós. Eu vou ler para vocês, vou fazer breves comentários e, ao final, nós vamos conversar mais a respeito, tá? Aí vamos ver como vai ficar a questão do tempo também. E o que é que essa parte diz? Deixa eu já colocar numa posição aqui que eu consiga ir rolando a tela. E o que é que essa parte diz? Nós fomos criados no universo como sementes. E como são as sementes? Elas trazem em si todo o potencial de uma árvore, não é assim? Se você disser para a semente, uma semente de uma laranja, que ela ali traz nela uma laranjeira. Será que ela iria acreditar? Assim somos nós. Fomos criados como sementes. O Espiritismo, ele diz, fomos criados simples e ignorantes. É a semente, que então vai germinar, né? Vai germinar e vai crescendo, certo? Elas trazem em si todo o potencial de uma árvore. Neste caso, Deus é a árvore e nós somos sementes suas. Portanto, trazemos em nós todo o seu potencial, que pouco a pouco vai se manifestando conforme essa semente vai se desenvolvendo. Contudo, cada semente dessa, da grande e soberana árvore da vida, Deus, é diferente. E cada uma delas será um tipo de árvore. Há o padrão de Deus em todas elas, mas há neste padrão uma característica fundamental, a diversificação. Estranho isso, não? Nos perguntamos em como podemos ser todos iguais, todos originados de Deus e, ao mesmo tempo, um ser único nesta diversificação. Mas é assim que somos, um com o todo, e o todo que se torna um em cada um de nós. À medida em que nós, enquanto sementes, vamos desenvolvendo, vamos desabrochando, surgindo cada folhinha do nosso ser, as potencialidades divinas em nós vão se abrindo, impulsionando esse crescimento, esse desenvolvimento. Cada potencialidade divina desta, que em nós vai se abrindo e nos impulsionando ao desenvolvimento, manifesta-se como característica de Deus. Ou seja, em cada fase do nosso desenvolvimento, é o próprio Deus vivendo em nós. E então, por isso que fomos feitos à sua imagem e semelhança. E isso também vocês irão encontrar no livro, tá? Os nossos comentários a respeito disso. Conforme vamos desenvolvendo, observe que Deus vai se desenvolvendo em nós. Ele vai surgindo com seus atributos, suas características, trazendo a sua imagem, que refletirá em nós e nos tornando um só com Ele. Essas características é o que somos. O para que estamos aqui é a nossa tão chamada essência divina. Cada vez que deixamos o sistema do ego dominar, abafamos, sufocamos a nossa essência divina, contemos Deus em nós, e o resultado disto é a infelicidade. E aí, quando estava escolhendo o tema para trazer, e a gente tinha conversado anteriormente sobre a origem do sofrimento, e que nós tínhamos finalizado lá, não sei se vocês lembram, que como se origina o nosso sofrimento? A partir dos nossos próprios sofrimentos, ou seja, fica essa retroalimentação de sofrimento, dessa infelicidade, porque o Deus em nós está abafado, a gente não deixa ele viver, certo? E então o resultado disto é a infelicidade, a exaustão na nossa existência, consequentemente, o desânimo e a inércia. Como o ego
é hábil em se passar por Deus, por nosso eu superior, ou seja, né, pelo nosso self, ele vai nos enganar de várias formas, incluindo com diversas conquistas materiais, fama, beleza, sucesso e poder. Tudo o que o seu sistema deu como os pilares de uma vida feliz e realizada. Sabe o que isso significa, meus queridos? Significa que a gente tem aquela mania de quanto mais você se realiza materialmente, mais você se sente uma pessoa abençoada. E pode ser o contrário, não pode? E as pessoas que não têm recurso nenhum, e as pessoas que não têm estudo, e as pessoas que não têm beleza, e as pessoas que não têm fama, né? E os anônimos não são abençoados? Quantas postagens nas redes sociais, né? De conquistas materiais ou de viagens realizadas, né? A gente não vê das pessoas se considerando abençoadas por isso. São bênçãos, porque são conquistas, né? E são oportunidades para que a pessoa saiba aproveitar e trazer à tona, trazer à frente do seu ego o seu Deus interno. Mas é aí quando a gente mais se perde, né? É quando a gente mais se perde, porque já se sente o realizado, então acredita que não tem mais nada a buscar lá no interior de si, né? Mas poucas pessoas percebem o terrível cansaço para se manter este status. O que ocorre, como bem já sabemos, é uma sociedade onde tudo parece um grande concurso e a disputa por um lugar ao sol é desenfreada. É a infelicidade disfarçada de felicidade. Os nossos irmãos religiosos, né, de diversas correntes religiosas aí, costumam falar, citando trechos bíblicos, que chama a felicidade dos ímpios, né? Que é aquela felicidade daquele que não vive a presença divina. É infelicidade porque não acende no íntimo das pessoas um sentimento de autorrealização. E esta autorrealização somente ocorre com Deus vivendo em nós, isto é, quando somos nós mesmos. Somente desta forma se pode ser feliz de verdade, que significa a serenidade e a paz de pertencermos a nós mesmos, de sermos com Deus uma unidade. Vejam vocês, com certeza, algum de vocês já ficou aí pensando que é tão comum a gente ver, né? E quantas vezes não já aconteceu com a gente mesmo, de trabalha com isso, trabalha com aquilo, busca uma coisa, depois busca outra, e a gente não se sente realizado, se sente feliz com aquilo. Você pode ter uma conquista bem legal, que lhe traga um retorno financeiro legal, certo? O seu sustento, né? Que isso é muito importante, tá? Mas lá no fundo você não se sente realizado, entendeu? Por quê? Porque não é a realização do espírito, isso é pela falta do autoconhecimento. E então, isso é pela falta do autoconhecimento, de buscar em si, né? Quem é você? Para que você está aqui? Que característica do Deus em você é essa que precisa ser vivida, certo? Vamos adiante. Quando nascemos, trazemos em nós as potencialidades divinas que já foram desenvolvidas. Por isso, não somos um terreno desocupado. No comecinho do livro, acho que é na primeira parte, vocês irão ver lá referência a isso que falei agora, do terreno desocupado, certo? Porque aqui já é uma parte do livro, já bem mais na frente. Um papel em branco ou um saco vazio. São essas potencialidades que nos formam hoje, e ao vivê-las, estaremos abrindo os novos botões desta semente para futuras outras potencialidades desabrocharem. O que é que isso significa, meus amores? Significa que se a gente não busca viver quem nós somos, conhecer essas capacidades divinas em nós, despertar as habilidades divinas em nós, que é para essa existência,
né? Os próximos botões, né, dessa semente que está germinando, certo? Não vão se abrir. Por quê? Porque cada fase é pré-requisito para a próxima. E então não adianta querer dar um passo maior que a perna. Não adianta, não vai acontecer como passe de mágica. O momento, o nosso estágio atual é para o autoconhecimento, descobrir os nossos talentos internos, desenvolver as habilidades do nosso espírito para agora, para esse momento. Porque muitas outras habilidades ainda irão desabrochar quando essas já estiverem realizadas. Então, essas de agora, para essa fase de agora, é pré-requisito para as próximas. Então, a gente não pode queimar etapas, tá? Quando descobrimos essas potencialidades em nós e as vivemos, estamos nos tornando quem realmente somos. E o resultado disto é, inevitavelmente, o desenvolvimento do nosso ser e, com ele, a paz. Nós tínhamos falado que as realizações aqui, que não trazem as conquistas daqui, que não trazem o sentimento íntimo de autorrealização, né? Veja que não promove essa paz. Nós falamos o quê? Que a gente não se dá conta do cansaço, da luta que é. De quanto esforço nós precisamos desprender para a conquista e para a manutenção daquela conquista. Isso porque não estamos autorrealizados. E se não estamos autorrealizados, nós não estamos em paz. Se não estamos em paz, nós não somos leves. Paz é isso. Leveza de espírito, autorrealização, tá? Quanto mais se vive em luta, e esta luta é pela sobrevivência, mais se tem sofrimentos e mais a ausência de desenvolvimento e de paz. Jesus chamou a essas potencialidades de talentos, que significam propriamente as nossas tendências, as tendências do nosso espírito. E então, primeiro passo, essa consciência de que nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Como disse Buda, né? Quando perguntaram a ele, é verdade que nós temos um espírito? Né? Ele não, é verdade que nós temos um corpo. O espírito que nós somos no momento tem um corpo. E não somos um corpo e no momento tem um espírito, né? Então somos espíritos imortais no momento passando por uma experiência humana, certo? Então esse é o primeiro passo para que a gente vá buscar essas nossas tendências, esses nossos talentos. Quando não enterramos os nossos talentos, eles crescem, se desenvolvem e se multiplicam, o que mais adiante se converterão em novos talentos, o que a gente falou um pouquinho atrás, que cada habilidade do nosso espírito é pré-requisito para as futuras habilidades, certo? Então, as potencialidades divinas desabrochando em nós em um imensurável processo de aperfeiçoamento. Quando os enterramos, quando nessa construção a nossa essência é soterrada, se não vivermos esse ser que somos e que nos trouxe a essa existência, desconectamos-nos do universo, perdemos de exercer a nossa função divina como parte do universo, como parte do todo, certo? Então, olha que desperdício. Se nós chegamos nessa fase, é que já preenchemos os pré-requisitos anteriores. Então, a gente tem que continuar, tem que ir em frente, certo? E então, continuando. Esses somos nós, um só com o universo, como músicos em uma grande orquestra. Cada um assume o seu instrumento e a orquestra se completa em perfeita harmonia. É a diversificação, né? Que nós tínhamos falado. Deixarmos de ser quem somos é escolher viver a parte dessa grande orquestra. Ela continua tocando, mas não ouviremos a sua melodia. Não nos embala ao sono, nem nos acorda ao dia. Vivemos qual barco à deriva, ora sendo feliz ali, ora sendo feliz em outro lugar. Vamos para qualquer lado, porque não sabemos aonde queremos chegar.
E então nos satisfazemos com tão pouco ou com quase nada. E chamamos a essa escassez de vida, de felicidade, sem percebermos o quão infelizes estamos sendo e o quanto estamos tornando a nossa existência pequena e vazia. Meus queridos, nós mensuramos o nosso valor pelas nossas conquistas. E é aí que reside todo o nosso infortúnio. É aí que reside toda a nossa infelicidade, muito do nosso sofrimento, dos nossos sofrimentos. Porque nós somos muito mais do que isso. Nós não percebemos, né, a escassez de vida que há quando o nosso foco, o nosso paradigma de vida, e nos encontros anteriores falamos muito nisso, né? Da mudança de paradigma de vida, né? Dessa transformação. Então, quando o nosso paradigma de vida é material, e quando se fala material, não é se referindo a ter coisas, né? Mas a ser feliz aqui, ser feliz com as conquistas daqui, né? Seja de relacionamento, seja de ter coisas, seja de ter reconhecimento, né? Seja de ser valorado aqui, né? Nós estamos tendo um paradigma material. Se nós buscamos esse reconhecimento aqui, a validação da nossa existência aqui, nós estamos tendo um paradigma material, certo? Então, eu vou voltar para aí agora, vou encerrar aqui o compartilhamento e a gente vai continuar conversando a respeito disso. E então, no resumo, o que essa parte, né, do livro quer dizer, né? Vamos assim resumir, sintetizar, né? Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. E isso agrava mais a nossa responsabilidade para com essa autorrealização. Por quê? Porque o que nós somos, ninguém mais será. É a diversificação de Deus em cada um de nós. Há algo que só você pode realizar. Há algo que só você é. E olha, então, a importância de a gente buscar se conhecer, buscar esse autoencontro, para que o nosso espírito se realize, essa fase seja concretizada, o propósito dessa existência seja realizado. E então a gente se despeça dessa existência com êxito. E aí fechamos com êxito os pré-requisitos para as próximas tarefas do nosso espírito, para o desenvolvimento de novas habilidades, que lá no texto diz, não é imensurável. Nós não temos como saber o que é. Como será? Nunca vivemos lá. A gente não tem como mensurar. As pessoas, né, costumam, as teorias, aí, as ideias, costumam categorizar, né, os espíritos em suas atividades, como espíritos celestes sentem isso, isso e isso, realizam isso, isso, isso e isso. A gente não tem como saber. Lembro que eu ouvi uma vez um encontro, e que no nosso tema, isso tem um tempinho, que nós comentamos assim, gente, quando a gente fala do amor, o amor não é um fim a que se destina a vida. O amor é o meio. Por isso que ele é uma forma de viver. E o amor é para a gente aqui. Não é para a gente alcançar o amor dos espíritos celestes. Porque o que eles sentem é além do amor. Lembro que até citei uma frase de Aristóteles, né?
filósofo antigo que diz assim: o amor é o sentimento dos imperfeitos. E então a gente não está fazendo nada demais quando a gente ama. A gente está conseguindo preencher esse pré-requisito para futuras novas habilidades do nosso espírito. Aí a gente fala, Jesus nos ama profundamente, Deus nos ama. Gente, o que Jesus sente, a gente não tem como nem saber. O amor é para a gente aqui que está engatinhando nessa caminhada, no desabrochar dessa semente. Aí, quando já tiver desabrochado tudo, aí já tivermos expandido, né, esta árvore que é Deus em nós, aí a gente vai estar sentindo o que eles sentem, vivendo o que eles vivem, mas não tem como a gente conceber. A gente faz uma ideia. E então, foi dado a Deus, a fonte criadora, né, uma visão antropomórfica, ou seja, Deus foi criado à imagem e semelhança do homem, e não o contrário, né? Que fomos criados à sua imagem e semelhança. Entendeu? Porque como é inconcebível, e então vamos imaginar como ele seja. Então, quando a gente fala que a gente tem que amar, então vamos dizer que Deus é todo amor. Se a gente fala que a gente tem que perdoar, então vamos falar que Deus é todo perdão. Gente, Deus não perdoa, não. Você sabia que Deus não perdoa? Sabe por que ele não perdoa? Porque ele não se ofende. Quem precisa perdoar somos nós, que nos sentimos ofendidos, humilhados. Quem precisa aprender sobre o perdão somos nós. E então foi dada características da visão humana a Deus. Então, as habilidades divinas em nós, que estão nessa semente, vão desabrochar pouco a pouco. E as folhinhas para desabrochar agora do amor como uma forma de viver, da realização do propósito existencial e da descoberta dos nossos talentos, das habilidades do nosso espírito, de quem nós somos. E frisamos, repetimos e frisamos. Quem é você não é a mesma coisa que quem é o seu irmão, quem é o outro. Que somos iguais, porque temos o padrão de Deus em nós. Mas somos todos diferentes, como uma grande orquestra. Cada um toca um instrumento. E a orquestra, né, está em perfeita harmonia justamente por causa disso. Porque cada um está tocando o seu instrumento. Agora, se nós somos, então, um com o universo, e nós somos um desses instrumentos, que outra pessoa não vai estar tocando o instrumento que somos nós, somente a gente. O que acontece se a gente não toma a mão do nosso instrumento e coloca em prática para acompanhar essa melodia do universo? A gente prejudica a orquestra. Nós não somos o universo? E então, vamos entrar no processo de homeostase cósmica, que é a regulação para que isso venha a acontecer. E em algum momento nós seremos chamados à realização desses pré-requisitos para a realização dessas habilidades, desse instrumento que, se nós já chegamos aqui, porque pré-requisitos anteriores, habilidades anteriores foram realizadas, e então nós chegamos nesse estágio, isso significa que nós temos capacidade já de tocar esse instrumento. E por que a gente não está tocando, então? Porque a gente não quer. Quando nós estávamos falando
em um dos encontros anteriores do nosso processo de desenvolvimento, acho que também foi, não me recordo, mas acho que também foi sobre a origem do sofrimento, nós falamos que até dado momento do nosso desenvolvimento, né, o instinto divino para esse desenvolvimento, o instinto da preservação, da procriação, para que a gente chegasse até aqui, né, se dava sem a nossa interferência consciente. Mas a partir do momento que já somos Homo sapiens, sapiens sapiens, né? Eu sei que sei, Homo sapiens, eu sei. Homo sapiens sapiens, eu sei que sei. E então, a partir do momento que já somos Homo sapiens sapiens, então é que a gente já tem consciência. E então, com essa consciência, a gente tem que se unir agora ao divino em nós e buscar. Já não é mais algo instintivo, certo? Que vai acontecer alheio à nossa vontade. Vai acontecer como a homeostase cósmica, para que a gente se reequilibre, volte ao nosso estado, esse estado de consciência, tome mão do nosso instrumento, crie vergonha na cara e vá tocar o instrumento. É isso que vai acontecer. E aí, por isso que se diz assim, se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Só que não é a dor que ensina. Sabia que há um equívoco nisso? A gente não aprende pela dor, a gente aprende pelo cansaço do sofrimento. A gente aprende pelo cansaço de lutar, pelo cansaço de dar murro em ponta de faca. E em algum momento a gente se entrega e diz: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Como o apóstolo Paulo: eis-me aqui, que queres que eu faça? E em outro momento, consegui dizer: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. O Cristo planetário, né? Que é uma presença de Deus. Que foi ao que ele se referiu, tá? Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E então a gente está sempre buscando bater nessa tecla. A gente vira e mexe, volta a esse assunto. Sabe por quê? Pelas nossas próprias autoobservação, de que as habilidades para serem realizadas agora ainda não estão todas sendo realizadas, e pela observação do nosso meio. A gente vê a autorrealização, e a autorrealização traz paz. Vocês estão vendo isso? Como Chico Xavier disse, viver todos vivem, mas viver com consciência são poucos. E então a gente precisa rever os assuntos para que a cabecinha vá abrindo, para que a gente consiga essa autorrealização. Tenha coragem para essa autorrealização. E que a vida não seja uma luta, que não é para ser esse sofrimento. Não é para ser essa luta. Algo está errado. E onde é que está errado? É no outro? É no mundo? Não, é em nós. Porque o que acontecer no mundo, e a gente também já tinha falado, né? Quando você expande sua consciência, você vai saber que está pisando aqui no campo minado. Mas é a sua postura frente a isso, né? Que vai mudar tudo. Nós estávamos conversando bem lá no comecinho, né? Quando estávamos ainda nos apresentando, que Roberta trouxe a questão que a gente estava falando do bocejo e do nivelamento, né? Das frequências, entendeu? E então, o que é que a gente falou nesse nivelamento das frequências? Quem está com a frequência mais elevada, não descer. Não descer. Então, a gente desce ainda. A gente perde vibração? Perde. A gente baixa a nossa frequência? Baixa. E por que que isso está acontecendo? Por que que isso ainda acontece? Porque ainda não somos autorrealizados. E então a gente ainda não tem essa paz,
essa leveza de ser. Há quem considere que a leveza do ser é insustentável, né? Tem até a obra, a insustentável leveza do ser. Mas ela pode sim ser sustentável à medida que a gente a alimenta diariamente. Não é a partir de hoje eu serei um ser leve e autorrealizado. Não. É uma construção diária. E a gente vai experimentando na prática, que também tínhamos falado lá no comecinho, que estava conversando, por que é que nossos amigos espirituais permitem, né, que algumas coisas aconteçam? Para a gente desenvolver as habilidades do nosso espírito. Citamos o exemplo da eficácia da prece. E então, se eles fossem resolver tudo, a gente não ia descobrir como a gente pode influenciar o meio com a prece. Como a gente pode mudar uma realidade com a prece sincera, a prece da alma. Nós não somos co-criadores? Não somos nós que criamos a nossa realidade? Não vimos isso na física quântica? Né? Naquele tema, física quântica e espiritualidade? E então a gente tem que aprender, na prática, a criar essa realidade. Então, nós precisamos passar pelas experiências. E então, quando se trata dessa leveza do ser, dessa autorrealização, é um exercício, uma prática. E praticando, a gente vai desenvolvendo a habilidade do nosso espírito e a gente vai descobrindo tudo que a gente pode realizar. E então a gente compreende quando Jesus disse: Vós sois deuses. Se quiserem, poderão realizar coisas mais grandiosas que eu. Olha o que Jesus disse. Ué, realizar coisas mais grandiosas do que ele? Se a gente quiser, isso não significa que é agora, porque as habilidades dele, né, que ele já desenvolveu como ser crístico, os nossos pré-requisitos ainda não foram preenchidos para o desenvolvimento dessas habilidades, que são essas fases que a gente tem passado do nosso desenvolvimento, do desabrochar dessa semente que nós somos, entendeu? Mas quando ele diz se quiserem, ou seja, olha aí o que a gente falou da autoconsciência, você tem que querer. Você já tem consciência, você já pensa. Você não é mais irracional. Você precisa querer. E então, quem está conosco desde o comecinho, desde lá de 2012, sempre me ouviram falar. Gente, cuidado com isso. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem seu tempo. Eu sempre vi isso com certa ressalva. Cada um tem o seu tempo para o desenvolvimento das habilidades, de algumas dessas habilidades que implicam nessa fase atual, mas de iniciar a busca, não. Tem que querer. E Jesus disse: se quiserem, se vocês quiserem, poderão fazer coisas mais grandiosas que eu. Vai desenvolvendo as habilidades, desenvolvendo, e vai chegar nele, e vai chegar além. Que ele já vai estar mais além ainda, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas tem que querer dar esse passo que nos cabe hoje. E então, a gente encerra, lembrando esses dois pontos. Um, querermos iniciar, pelo menos iniciar esse processo da autorrealização, fazer essa travessia no deserto da nossa alma, do ego ao self, fazer essa travessia e ao encontro de quem somos, desse Deus em nós, e desenvolver essas habilidades e praticá-la. Querer. Segundo, a consciência de que o que cabe a nós não cabe ao outro, só cabe a cada um de nós. O que é seu só cabe a você. Mesmo que
na visão material, a realização prática de algo seja parecido. Quantas pessoas fazem palestras? Quantas pessoas têm grupos de estudo? Nossa, milhões, né? Mas cada um é diferente do outro. Se for igual, não é realização do propósito. Se copiar o coleguinha, não é realização do propósito. Como eu assisto, né, a muitas palestras, muitas, nossa, incontáveis, né? Assisto a muitas palestras e eu fico assim, ó, do número de pessoas falando igualzinho a Divaldo Franco. Essa pessoa não tomou seu instrumento e não está tocando a sua melodia, porque está querendo falar igual a ele. Está querendo seguir o passo dele. Então, não é autorrealização. Tá sendo realizado um trabalho, mas não é o trabalho da alma. Não é o propósito da alma. Não é o que Deus tem dentro de si para levar ao mundo e participar dessa orquestra universal. Não está participando da orquestra. Então, precisamos ir nessa busca, nesse autoencontro, e querer, além de querermos, buscar e sermos nós mesmos. Certo, meus amores?